esperando a gente. Eu introduzi o assunto com o Sakamoto, mas você já estava aí esperando. Olá, ministro. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso All News. Boa tarde, Fabiola, Josias, Sakamoto. Obrigado por essa conversa. O que você achou dessa confusão toda, hein, ministro? O senhor que já esteve lá no comando do Ministério da Agricultura, esse Carrefour da França fez um barulho danado, nem é um mercado grande para o Brasil, mas acaba fazendo um barulho e o ministro respondeu de uma maneira também muito forte. O senhor acha que a resposta foi adequada? O que o senhor achou dessa confusão toda entre o Brasil e o Carrefour francês? Olha, eu acho que o Sakamoto colocou as coisas nos bons termos. É interessante ele dividir essa questão em três capítulos. Um é o tema comercial, outro é o tema político entre governos e outro é o tema do acordo Mercosul-União Europeia. São três temas que se misturam, como o Sakamoto colocou muito bem. Vamos lá no comercial. Comercial foi uma bobagem que o Carrefour fez, um tiro no pé, porque, como o Sakamoto colocou, o Brasil exporta para a França 0,6% da carne que exporta para o mundo. Portanto, é insignificante a nossa participação na carne francesa. Então, é uma bobagem do Carrefour fazer esse tipo de declaração. Segundo, nós exportamos carne para 157 países do mundo inteirinho. Mundo desenvolvido, mundo em desenvolvimento, mundo inteirinho. Sempre com um padrão de qualidade respeitado, admirado e recebido no mundo todo. Portanto, o argumento colocado pelo Carrefour de que a carne não atendia aos procedimentos europeus é um argumento fraco, falso, mentiroso. A nossa carne é muito boa, é conhecida no mundo inteiro. Então, comercialmente, um erro para eles. Politicamente, vamos separar as coisas aqui. O governo francês defende os produtores franceses. Está certo ele, tem que fazer isso mesmo. E nessa defesa, até o tema União Europeia e Mercosul entra na dança, porque uma forma que o Macron faz de defender os seus produtores é não querer associar o Mercosul à União Europeia, porque vai, teoricamente, afetaria a competitividade dos produtores europeus. Portanto, uma reação do governo brasileiro também é importante. O governo brasileiro defendeu o seu produtor. Eu acho que o ministro Pablo foi duro, foi firme, mas valeu a pena, porque mostrou que o governo brasileiro também está preocupado com o produtor brasileiro. Havia uma sensação de que essas coisas aconteciam, aconteceu com vigor. Então, em termos de governo, acho que está muito bem colocado. Portanto, o que sobra nesse rescaldo todo, como o Leonardo Sakamoto colocou muito bem, é o mainframe do processo, que é o acordo Europeia-Mercosul. Quando a França Agora, foi. ministro, como o senhor bem realçou, essa manifestação desse CEO global do Carrefour foi um desastre para eles próprios, né? O Sim, sujeito conspirou contra o seu próprio balanço, né? Porque a operação deles, a segunda mais importante depois da França, é no Brasil, né? Agora, esse desastre como que expôs a falácia, né? Que o problema da França não é a qualidade sanitária da carne brasileira, mas o protecionismo deles, né? E os agricultores da França são muito ciosos do mercado e têm um pavor de concorrer com o agronegócio brasileiro. Agora, o que eu queria lhe perguntar é, do ponto de vista prático, o senhor acredita que isso daqui ajudou ou não tem interferência nenhuma? Qual é, a seu juízo, o futuro dessa tentativa de acertar o Mercosul com a comunidade europeia? Isso aqui foi um asterisco ou tem alguma influência nessa negociação que está sendo retomada hoje? Josias, eu não sei se a tua pergunta. Eu vou dizer o que eu acho, tá certo? Mas eu não tenho certeza se eu estou correto ou não. O que está por trás disso é exatamente esse tema. União Europeia e Mercosul. Então, é a defesa do produtor europeu por parte do governo, tudo certo. Agora, a burrice comercial do Carrefour não, já está, seja cara, é muito, muito, muito tolo mesmo. Agora, o que pode acontecer em relação ao Mercosul na Europeia? É interessante a União Europeia, é interessante o Mercosul, é interessante o mundo inteiro essa coisa acontecer. Então, seria de todo aconselhável que o acordo acontecesse. E nós não podemos admitir, de novo, reitero aqui o meu elogio ao Sakamoto, não podemos admitir é que o argumento legítimo, que é a defesa do meio ambiente, seja usado de forma hipócrita em relação à produção brasileira versus a europeia, maiormente a francesa. Esse é o nosso problema.
O que nós temos de dificuldades aqui é ilegalidades cometidas no Brasil. Desmatamento ilegal, invasão de terra, incêndio criminoso, garimpo clandestino, isso é ilegal. E quem faz isso não é agricultor. Então não desmata ilegalmente, ele é louco, vai para a cadeia se ele desmatar ilegalmente. Então o que faz é bandido. O que tem que fazer é acabar com o que é ilegal. Porque o nosso concorrente, Europa, ou qualquer outro país do mundo, usa a ilegalidade, misturando estação, atribuindo ao produtor rural brasileiro e desmerecendo, portanto, a nossa imagem. Então, o problema é de reputação, José, é de reputação. O que aconteceu agora é isso, é tentar jogar para baixo a reputação nossa, tendo em vista segurar o acordo europeu-Mercosul. Que eu acho que vai sair, José. Acho que vai sair. Há uma suspeita, ministro, de que esses criminosos, e o senhor se refere pelo nome, e o nome é adequado, esses criminosos, alguns deles conseguem lavar esse boi que está em terra ilegal. O que seria lavar? Ele transfere o boi para um dos produtores que tem potencial para exportar e aquele boi é como que lavado, né? O boi produzido em terra ilegal é lavado. Isto é um fenômeno real e, se for real, este tipo de criminalidade ele é expressivo no mercado? Olha, eu não sei se é real e não vou jurar que não é real. Agora, é totalmente inexpressivo, Josias. Os frigoríficos brasileiros que se profissionalizaram de alguns anos para cá, hoje fazem uma investigação rigorosa para ver da onde que vem aquele boi, faz uma rastreabilidade desde o nascimento para não comprar gato por lebre. Então, hoje há uma seriedade nesse processo aí. Agora, se de repente escapa um pedaço daqui, um pedaço dali, não posso afirmar que não escapa. Mas se acontecer, é totalmente inexpressivo. Ministro, dentro também, né, até na época que o senhor era ministro, a gente avançou em toda a discussão sobre o sistema de rastreabilidade bovino, SISBOV, Exatamente, teve exatamente. toda essa discussão. Contudo, a gente também tem que lembrar que o mercado brasileiro de processamento de carne bovina é muito grande, né? Quando a gente cita os processadores, a gente está citando Minerva, Matriz, JBS, para falar só de bovina. Tudo bem, são três, são gigantes, mas você tem centenas, né? De CIFs por aí, dos frigoríficos, alguns deles adotando padrões internacionais e outros não adotando padrões internacionais e nem rastreando. Você tem, inclusive, uma reclamação, muitas vezes, das empresas de produção de proteína animal, fala, olha, quando a gente move e a gente aumenta o estándar aqui para garantir que a exportação e o mercado interno não sejam contaminados por questões ambientais ou trabalhistas de direitos humanos, muitas vezes o produtor alguns produtores que operam à margem da lei acabam fugindo para outros frigoríficos que não têm essa mesma preocupação. O Brasil ainda precisa avançar em termos de rastreabilidade. A gente consegue garantir 100% de que o produto que a gente está oferecendo, ele não contenha isso. Eu digo isso, não é nem por uma questão só do direito, da questão ambiental, da questão de direitos humanos, mas exatamente para poder jogar por terra o argumento protecionista do exterior. Você tem bem a tua pergunta. A carne que é exportada é rastreada. Não tem problema nenhum. O que os frigoríficos modernos fazem é muito rigoroso mesmo. E, portanto, se alguém, por acaso, não faz esse controle, essa carne não é exportada. Então, isso é muito claro, muito rigoroso. Não há mistura de estação. Agora, existem mais do que frigoríficos, pequenos açougues esparramados pelo Brasil inteiro, que eventualmente estão vendendo uma quantidade local, perto do abate. Então, ele conhece o açougue, conhece de onde vem a carne também. Não há um processo de rastreabilidade formal, mas sabe quem é o criador, porque é vizinho dele, está ali pertinho de casa. Então, eu não vejo riscos de que a rastreabilidade real seja contaminada por problemas negativos, Leonardo. Ministro, a nossa conversa está chegando ao fim, mas eu não queria perder a oportunidade de lhe perguntar algo que me desperta enorme curiosidade. O senhor é um homem do meio rural, já foi ministro, conhece bem o presidente Lula. Por que é que o presidente Lula tem dificuldades de dialogar com o agronegócio brasileiro? Por que o agronegócio brasileiro é tão bolsonarista? Porque há um percentual tão grande de agronegociantes que têm pendores bolsonaristas e que têm aversão ao Lula.
Boa pergunta, Josias. Mas é uma pergunta política. Eu de política não entendo nada. Como você falou muito bem, de agricultura eu entendo um pouquinho, de política eu não entendo nada. Então não sei como responder isso aí. Faz parte do processo político, é uma questão que foi acontecendo ao longo do tempo e com essa dimensão. Agora, eu não acho que seja uma coisa radical. Eu acho perfeitamente possível arrumar isso. Digo mais, o ministro Fávaro, que não é um homem de esquerda, nunca foi um homem de esquerda, é produtor rural, conhece o assunto, tem tido uma ligação muito forte com a agricultura. E nesse processo agora ele ganhou alguns pontos. Me lembro muito, você vai lembrar, Josias, você se lembra do tempo em que o Pratinho de Moraes era ministro da Agricultura e aconteceu da vaca louca no Canadá? Lembro muito. O partido faturou com isso aí, porque olha, nós não temos vaca louca e a carne brasileira começou a crescer a exportação naquele período. Eu acho que o Fávaro ele tem competência técnica para defender a agricultura, sem se dispor com a agricultura, e tem uma condição política. Eu até brinco muito, ele é Fávaro, mas ele é afável na conversa com a agricultura, e faz um meio de campo muito bom entre o setor e o governo. Eu espero que, com a sua competência, essas dificuldades, esse polarização desapareça, viu, José? Agora, Porque Agora, ministro, do ponto de vista prático, ministro, com todas as decisões que o presidente Lula adotou neste mandato, não vou nem falar de mandatos anteriores, o senhor estava lá no ministério e tal, mas neste mandato, o financiamento, as safras, tudo que o governo fez pelo agronegócio, já não foi o bastante para que o setor verificasse que não se está diante de um presidente esquerdista, contrário ao agronegócio? Por que ainda tem essa resistência? não sei, nós vamos investigar. Ah, ministro, você sabe, ministro. Vamos investigar. O que o senhor ouve aí nos bastidores, nos corredores das fazendas, ministro? Eu ouço uma certa preocupação, né? Quando o presidente leva nas suas viagens o presidente do MST e não leva o presidente da CNA, por exemplo, né? Tem uma posição prévia. Quando ele coloca uma ampla dificuldade em relação aos defensivos agrícolas, que são uma coisa formidável. O Brasil hoje é o maior produtor mundial de bioinsumos e crescendo cada vez mais em relação ao planeta inteirinho. Por razão óbvia, um país tropical tem muito mais insumos produzidos por cada da origem da matéria-prima, que é muito melhor do que qualquer país temperado. Quando ele coloca um tema em relação a terras indígenas, são temas que incomodam a agricultura, incomodam o produtor rural. E a gente gostaria de ter uma coisa muito mais tranquila nessa direção. Então, eu estou muito confiante, e tanto o Fávaro quanto o vice-presidente Geraldo Alckmin estão trabalhando para desmanchar isso tudo que começou, Josias, na verdade começou por causa de um erro. Foi a ida do ministro da AgriShow no ano passado. Houve um erro de comunicação tolo, muito tolo, e isso virou essa coisa polarizada que tá para acabar, vai acabar. O Bolsonaro acabou de publicar, inclusive, ministro, até que a gente está falando nesse ponto, ele acabou de publicar nas redes sociais dele um ataque ao presidente Lula, falando que o Lula não defende o Brasil da forma como ele deveria defender. Ele diz: Macron sabota o Brasil com mentiras ambientais. Nosso agronegócio é o melhor do mundo, mas Lula não faz nada contra as mentiras espalhadas por seu amigo, entre aspas. Fraco e submisso, ele chamando Lula de fraco e submisso. No meu governo, respondemos esses ataques à altura. O Brasil é soberano e não deve se curvar a ninguém. Você acha que o Lula foi fraco e submisso nesse caso, ministro? Acha que o Lula deveria ter respondido? Ou não, o ministro da Agricultura que ficou a cargo disso foi o suficiente? O que eu sei, porque está publicado pela mídia, é o que o Fávaro disse. Ele disse que o presidente determinou ele que reagisse com dureza no processo. Então é o que eu sei, nada mais do que isso. Mais nada além disso. O ministro sempre muito,
ponderado. O senhor continua conversando Ministro bastante guarda, com Lula, ministro guarda a ministro? política para ele, né? Ministro guarda a política para ele. É isso. O senhor Não continua revela conversando aqui. com o Lula? O senhor é amigo do Lula? Continua conversando com ele, não? Não, nunca mais conversei com ele, Fabiola, nunca mais. Desde antes da eleição, nunca mais conversei. Depois que ele deixou o governo, conversei com ele algumas vezes, inclusive levei algumas ideias para discussão, sobretudo na área do biocombustível, quando a presidente Dilma combateu o biocombustível, deu um azar muito grande para isso. Mas depois, há muito tempo que não converso com ele. Esse é um erro, né, ministro? Mostra um pouco por que é que o presidente Lula tem tanta dificuldade de dialogar com o setor, né? Uma pessoa como o senhor, que não tem aversão a ele, tem uma penetração impressionante no agronegócio brasileiro. E ele não o chamou para conversar ainda. Isso é de uma incompetência política inominável, né? Yes. Eu falo com ele através do Fávaro, né? Na verdade, o Jorge Viana, da PEC, também é uma pessoa que eu tenho muito contato, e o próprio presidente Geraldo Alckmin. Mas só para você ter uma ideia de que as coisas funcionam, no começo do governo, no ano passado, houve uma discussão sobre a Embrapa. O que fazer com a Embrapa. E o Fávaro me ligou e falou: olha, quero criar um grupo de trabalho para discutir uma reforma da Embrapa. Você topa? Foi topo. E fez um grupo de trabalho ótimo, com o Silvio Cristiano no comando, o Guedes, o Pedro Camargo Neto e uma economista, Ana Célia, do Rio de Janeiro. Trabalhamos 4 meses, era uma bela proposta para fazer a reformulação da Embrapa. Então, as coisas andam, de alguma forma, na comunicação. Com o presidente, nunca mais conversei, mas com o Fávaro, com o vice-presidente, com o presidente da Apex e com outros ministros tenho bastante assunto ainda, viu, Josias? Os assessores dele, os ministros, costumam assistir esse programa. Eu não acredito que não vão chamá-lo para uma conversa. É muita incompetência, ministro. Ai, ai, ai. Ministro, obrigada por ter vindo aqui. Fazia tempo que a gente estava tentando conversar com o senhor. É sempre muito, muito interessante a sua palavra aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Obrigado, ministro. Até logo. 12h e 38 minutos. Um intervalo para quem está conosco na TV. Olha, e em breve estaremos na Claro também. Você que gosta de nos acompanhar na TV, em breve estaremos também na Claro, no canal 546. Um intervalo, já voltamos.